Se esse carro aparecer no seu retrovisor, você vai até achar que é um Audi Q7 e vai se enganar. O que você viu, na verdade, é a segunda geração do Audi Q5. A segunda geração do Audi Q5, lançada em 2017, ficou com a cara do irmão maior e mais bem-sucedido. Mas será que foi só isso que mudou? É o que nós vamos descobrir agora. Está no ar, Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. Ô, Fernando, a Audi adotou a estratégia da grande maioria dos fabricantes, que é fazer um modelo inferior ficar parecido com o modelo de maior prestígio da marca, né? Foi o que aconteceu aqui com o Q5. É verdade, isso vamos dizer, uma estratégia de marketing muito utilizada hoje, né? E apesar do Q5 ter mantida a identidade visual da Audi, né? Ele tem um aspecto bastante marcante, né? E principalmente pelo tamanho das argolas aqui, né? Típico, são as 4 argolas que significava a antiga Auto Union, né? Exatamente, representa as 4 marcas da Auto Union. Exatamente, Audi, DKV, Roscher, né? E Wander. Então, esse daqui, como sempre, o sistema de tração nas 4 rodas, tração integral, que a Audi batiza de Quattro, com 2 T's, do italiano, né? Vem do italiano. Aqui do lado, a gente pode olhar aqui uma solução bastante enxuta, bastante simples, né? Os vincos estão bem colocados, né? Esse daqui da linha de cintura é interessante, que ele tem uma leve elevação aqui, à medida que ele vai passando da coluna B ou central até a coluna C. Desenho sem excesso, né, Fernando? Desenho típico alemão, sem excesso, é a exceção da dianteira, que é a marca registrada da Audi, né? Isso, exato. Então, e aqui é uma diferenciação interessante, né? Que a lanterna traseira, né? É exclusiva, né? Exclusiva dele, né? Tem uma coisa aqui que particularmente eu não gosto muito, que são essas falsas saídas de escapamento, elas estão aqui, mas isso daqui é só enfeite, viu? Eu costumo chamar de falsidade ideológica. Tá aí, mas ele não é escapamento nenhum. O escapamento é normal aqui por baixo do para-choque, sem problema nenhum. Mas agora, é um recurso que muitos estão usando, até mesmo uma marca premium como a Audi, né? E o bacana é que essas lanternas de LED, elas dão um efeito tridimensional, né? A visibilidade é fantástica. Assim, né? Você olhando à noite, né? Você tem uma identificação imediata da largura do carro, né, que é o que importa, né, quando você está na estrada. E não só isso, você identifica a marca, né? Exatamente, é uma marca registrada da Audi, né? Aqui, porta-mala de 550 litros, realmente surpreendente, né? E interessante que ele usa também um step convencional, não é nada de você colocar aqueles pneus run flat, né, que podem rodar vazios. Essa caixa que você está vendo aqui é do subwoofer, que é do sistema de som. É um aproveitamento de espaço. O velho macaco de guerra. Fica um pouco alto, né? Sempre as pessoas. As pessoas baixinhas não vão. É aqui, Fernando. Você pode. Por lá. Então, você já ouviu falar muito em que é um carro premium, né? Quer dizer, é um carro que tem outra qualidade construtiva, mas nos detalhes é que realmente ele se revela. A maneira que você simplesmente abre a porta, você já sente, e quando você bota a mão na maçaneta, que tem alguma coisa
de mais qualidade, de mais resistência, e o espaço na traseira é bastante confortável, né? Uma distância de quase um palmo entre o meu joelho e o encosto do banco dianteiro, e vai mesmo. Ele não tem alguns carros como você só pode colocar o biquinho do sapato. Esse aqui você pode realmente colocar o pé lá e quase esticar bem as pernas, que é uma coisa que te deixa mais confortável numa viagem, principalmente nas viagens longas, né? E como eu estava explicando, existe realmente uma diferença entre um carro premium e um carro convencional. Às vezes é um pouco difícil de explicar porque isso não é aparente. Como você constrói um carro, as pessoas não veem. E com o tempo, você vai saber a diferença entre um carro premium e um carro comum. Simplesmente porque as folgas são outras, os materiais são outros. Você vai sentir que ruídos estranhos ou chacoalhos dentro do carro não acontecem num carro premium. O aspecto pode ser igual, bom, o material você sempre pode reproduzir, não é? Um material de maior qualidade, mas isso não disfarça a origem construtiva do carro. Outra coisa também, os carros premium, você pode pegar os alemães como regra, né? Eles têm garantia de apenas 2 anos. Por quê? Porque eles sabem que se tiver que ter um problema, ele está coberto dessa garantia de 2 anos. Outros carros têm garantia de 4, 5 anos, né? E isso não significa que você tenha uma confiança maior do que você está construindo. Isso é um custo que você coloca no preço do carro e absorve, porque você tem outras maneiras de diminuir a sua aplicação de custos que são escondidos, né? E que você acaba podendo ter um preço inicial menor e jogar com, por exemplo, uma garantia maior, né? Embutir isso no preço final. Só o tempo vai dizer realmente qual é a qualidade de um carro. Não é você sentar no 0 km, que eles praticamente são iguais todos entre eles, né? Tudo ajustadinho, suspensão silenciosa, nada vai estar rangendo, barulho de plástico, nada disso. Agora o tempo pode mudar esse cenário. Vamos ver o motor, Fernando? Vamos. Olha, é fácil abrir, hein? Então, precisa dizer mais nada, um capô grande, mas 2 molas a gás aqui. Olha, gente, parece um amortecedor, mas chama-se mola a gás, viu? São 2, típico de um carro premium, né? E, é obrigatório em carro. Exatamente, pelo peso do capô grande, né? E aqui, olha o tamanho, né, e o acabamento, né, da peça que desengata, desengata a abertura do capô. E, como vocês podem ver aqui, olha, 2 lockers, né? Ele tem injeção direta e indireta. Isso é preciso só explicar, porque mesmo motores de ciclo Otto com gasolina, quando você tem injeção direta, você tem um pequeno aumento de material particulado, né? O cano de escapamento, inclusive, ficava escuro, né? Até 5 anos atrás, quando a União Europeia decidiu, tem que resolver isso daí. Então, o grupo Volkswagen fez um sistema de injeção dupla. Baixa velocidade, injeção indireta, e nas velocidades maiores, injeção direta. Rotações mais altas, né? Rotações mais altas, injeção direta. A outra forma é botar um micro filtro de material particulado, né? Que alguns outros carros preferem, né? Porque é um sistema também confiável, né? Bom, esse é um motor de origem Volkswagen. Ele inclusive equipou a versão esportiva do Golf, né? O Golf R. Isso, E é um 4 cilindros, né? Que tem essa particularidade dos 2 tipos de injeção. E o mais interessante é que ele aqui cabe até um motor bem maior, né? A gente vê aqui, né? Ele poderia até colocar um V8 aí, mas hoje caiu em desuso, né? E a gente nota que esse motor é longitudinal. É a plataforma nova da Volkswagen, né? Que serve para o A4, para o A5, A7, A8 e até para o Porsche Macan. Usa essa motor longitudinal traseiro e tração integral. Longitudinal dianteiro e tração traseira ou tração 4x4. Ou tração integral.
Isso. Agora, obviamente que é um motor forte, né? Mas ele perde em potência para um concorrente direto, que é o Volvo XC60, que tem 320 cavalos e usa a combinação de turbo com compressor mecânico. Mas no fundo, na hora que você vai fazer a aceleração, o Audi Q5 é um pouco melhor. Isso se dá porque ele é mais leve, né? E também por causa de acertos entre motor e câmbio. Isso, principalmente quando você tem acelerações através das marchas, né? Não aceleração na mesma marcha. No caso de retomada, por Isso, exemplo. exato. Né? Então, se você tiver um casamento legal entre o motor e a caixa de câmbio, você consegue fazer um 0 a 100 melhor. E ele tem um 0 a 100 em 6,3 segundos, 6,3 segundos, que é excelente. Surpreendente para um motor com em torno de 250 cavalos e pesando em torno de 1.700 quilos, né? Vamos lá dentro? Vamos lá dentro. Fernando, padrão inconfundível Audi, né? A arquitetura do painel. Exato. Aqui é outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, qual é a diferença de um carro premium e um carro comum, né? Então você vê aqui uma única peça com material emborrachado, ou seja, ele é agradável ao toque, mas ele é uma peça completa. Ele não é uma peça colada em cima de um sistema que não foi projetado para ser feito isso. Aqui você usa a tela flutuante de 8,3 polegadas e ela é um pouquinho difícil de operar. Entendeu? E outra coisa também, ela não é sensível ao toque. Entendeu? Então você tem que ficar aqui... Você tem que ter um mouse aqui, você pode usar. Um mousezinho ou então um sistema de botões, que você não é tão intuitivo assim. Fora disso, aqui você pode controlar nada mais, nada menos de 6 modos de condução, né? Você tem o modo off-road, o modo de economia, o modo de conforto, depois o modo dinâmico, que é o mais esportivo. Mais esportivo, né? Aí você tem o modo automático, ele resolve tudo por você, dependendo como do terreno e das condições. E tudo, e o individual, que você pode fazer um ajuste, além da tela multimídia aqui, temos o painel virtual de 12,3 polegadas, aquele que a gente já conhece, né? Chamado de Audi Virtual Cockpit. Exatamente, né? Aqui a posição da alavanca é muito boa, né? É baixinha, né? Fernando, lembrar que esse carro, desde 2017, passou a ser produzido numa fábrica erguida exclusivamente para ele em Puebla, no México. Antes ele era feito na Alemanha. E desde 2017 a Audi transferiu a linha de montagem do Q5, de todas as variações do Q5, para o México. Por um motivo estratégico, né? Estados Unidos, né? E com uma vantagem, quer dizer, além de abastecer os Estados Unidos e o Canadá, tem um pequeno mercado no México que pode mandar o carro para o Brasil sem incidir na alíquota máxima de 35% de imposto de importação, né? Que deixa a maioria dos carros que vêm da Europa com pouca possibilidade de competir em termos de preço com o caso que vem, por exemplo, do México, eventualmente vem da Argentina, né? É o que explica o preço de 293 mil? Exatamente. E tem uma versão 30% mais cara que a blindada de fábrica. Então, passando aqui por uma lombada, dá para a gente ver que a posição Comfort no sistema de multi-regulagem, né? Da suspensão do carro e de outros parâmetros. É comfort mesmo, né? Comfort mesmo, né? Olha, um detalhe curioso é que de uma geração para outra, que de 2018, 2008, desculpa, 2017, quando chegou a segunda geração, o Q5 cresceu em todas as dimensões, e os números estão aqui embaixo da tela, mas apesar disso, emagreceu, perdeu 90 quilos na massa. Até 90 quilos, dependendo da versão, né? Sim, mas isso por conta dos materiais mais leves, né? Quer dizer, a tecnologia de 2017 mais avançada que a de 2008, em função da plataforma modular, que é origem Volkswagen também, não é?
é utilizado em várias marcas do grupo, né? Sim. Além da elasticidade desse motor, é o casamento do motor com o câmbio. Isso que explica o 0 a 100 dele, né, na faixa de 6 segundos e é até superior por exemplo, ao Volvo XC60, que tem uma potência maior, mas ele perde no 0 a 100 para esse carro. Mas o Volvo XC60 ele tem um câmbio automático convencional de 8 marchas. Esse daqui é você tem as marchas, uma relação um pouco mais longa, né? Esse aqui é um de dupla embreagem, que é na essência mais rápido do que um câmbio convencional e tem 7 marchas. E tem menos perdas mecânicas, esse é o segredo do câmbio automatizado de dupla embreagem, né? É você não ter, porque ele parte de uma caixa manual, uma caixa de câmbio manual, então você não tem as perdas que você tem normalmente numa caixa automática epicíclica, né? Que você perde com conversor de torque, né? E embora já tenha evoluído bastante essas caixas tradicionais, né? Inclusive as trocas de marcha são muito rápidas, mas não são tão rápidas como esse. Olha, aqui nós não estamos ainda na versão Sport, né? Dá para você ver a resposta do acelerador. A aceleração é vigorosa. Exatamente. E a direção? Eu gosto muito do sistema de direção da Audi, né? Assistência elétrica, né? Mas é muito preciso, né? E outra coisa também que você olha, né? É a sensibilidade do freio, né? É uma coisa que eu costumo analisar com muito critério, né? E a resposta do pedal é exatamente aquela que você espera de um carro com esse peso e com a capacidade de desaceleração que é bastante, quase que um ponto de honra nos carros alemães, né, em geral, da Audi também, né, e você ter uma distância de frenagem menor em média do que outros carros, né? Olha, existe uma teoria que diz que os carros alemães eles prezam muito pela capacidade de frenagem e aceleração em função das autobahns. Isso. Que você pode desenvolver velocidades. Em alguns trechos da autobahn você pode, uma velocidade sem limite de velocidade. Então você precisa ter uma capacidade de aceleração muito forte, muito alta e uma capacidade de frenagem melhor ainda. Compatível com a da aceleração com isso daí, né? e com a configuração, né? Com a massa do veículo. Você pode passar por lombadas ou por costela de vaca, né? Que é uma coisa que é uma prova de fogo para muitas suspensões. E você vê que esse daqui, esse Q5 tem realmente um desempenho proporcional à categoria, né, que ele está inserido, né, não é um carro barato. Sim. Mas ele te devolve cada real que você investe na compra em termos de prazer ao dirigir, né, e aquela sensação de qualidade, né. O pessoal fala, por exemplo, não, mas que o Audi tem a mesma plataforma da Volkswagen, então são iguais, mas não são exatamente iguais. Existem algumas diferenças construtivas que você pode fazer, escolha de materiais, né? Que você vai olhar e vai parecer que é tudo igual, mas não é igual. É mais caro, é mais resistente, é mais durável. Então é isso que explica as 3 marcas alemãs premium, e você pode colocar nessa comparação algumas marcas que já subiram bastante de patamar de construtivo, né, como Jaguar, Land Rover, a própria Volvo, Alfa Romeo agora, que foi uma marca premium e perdeu esse apelo, infelizmente. Esse status, porque foi comprada por uma marca generalista, né, e que optou por fazer um Alfa Romeo mais barato. Olha a tristeza dos alfistas, não? É uma pena que agora os Alfas novos são Alfas que você começa a ter que também tirar o chapéu. Mas já está um pouco tarde, né? Essa reação é tarde, todos os espaços foram ocupados. Nos Estados Unidos a marca ainda não decolou, né? Decolou.
Então mesmo, é mesmo complicado. tendo um sedã fabuloso, Exatamente. que é o Giulia, que Giulia, é um sedã fantástico. Imagine um carro com árvore cardan, compósito de fibra de carbono, não precisa dizer mais nada, né? Eu tive a oportunidade de dirigir esse carro na Itália, ele é realmente fantástico. É. Assim, tem todas as características de um carro alemão de alta categoria. É um carro de tração dianteira, ele nasceu com tração dianteira. Então a tração 4, né, é a partir de um sistema de tração dianteira. Só que a tração dianteira de hoje não dá para comparar com as do passado, né? Você hoje, se você for um leigo, não consegue distinguir, né? A não ser que você acelere de vez, né? Em algumas situações, aí você vai sentir o que é bom um carro com motor dianteiro e tração traseira neste tamanho de veículo. Se vai fazer um veículo pequeno, não tem chance. Agora o leigo só vai perceber a diferença de um carro hoje, né? Hoje em dia, nos carros modernos, um carro com a tração dianteira e traseira, se você levar o carro ao limite com todos os dispositivos eletrônicos de segurança desativados. E se você for um especialista, porque se você não for, você não vai perceber. O padrão, existe um padrão de acerto, né, de comportamento em curvas, né, que o carro um pouquinho understeer, né, quer dizer, substersante, né, ou sai de frente. Muito pouca coisa, né? E todos eles fazem esses acertos, né? Que é a atitude mais segura para você dirigir e que é mais adequada para o motorista normal, né? Que não tem habilidades de um piloto, né? Ou que não tem tanta intimidade com o volante, nem precisa chegar ao nível de ser piloto, mas a diferença entre um carro de tração dianteira e traseira é que o carro de tração dianteira, em tese, vamos falar em tração dianteira pura, sem recursos eletrônicos, ele sai de frente e, portanto, ele é mais facilmente corrigido. Basta tirar o pé do acelerador que ele retoma a trajetória. Exatamente. O carro de tração traseira, ele sai de traseira e você tem que manter a aceleração. Mas com cuidado, né? Com cuidado. Se acelera de menos, você não corrige, se acelera demais, o carro perde a traseira, né? Perde a traseira. Esse então, Guerreiro, falamos bastante sobre o Audi Q5. Falta dizer o que vale a pena nesse carro, Fernando, na sua opinião. Eu tenho a minha opinião formada, qual é a sua? Olha, eu acho que ele tem uma boa relação entre dimensões externas e internas. Quem vai atrás vai muito confortável, com espaço para as pernas, né? Esse motor é um motor que realmente surpreende, com o casamento com esse câmbio automatizado de 2 embreagens e 7 marchas, né? Então é um ponto realmente importante. O que me surpreendeu, se é para apontar um aspecto negativo, é realmente a tela multimídia não ter possibilidade de você usar os dedos para fazer as mudanças e tudo. É mais difícil de você ficar operando com os botões aqui, né? Pode ser que a próxima geração eles mudem, né? Bom, eu concordo com o seu ponto positivo, mas eu destacaria mais o conjunto mecânico, né? Tanto motor, câmbio e também a suspensão. Esse carro E a transmissão 4x4, né? Sim. Essa foi uma decisão que a Audi tomou lá atrás, né? Nasceu nos ralis, né? Exato, nos ralis, e aquilo aí foi, imagine um carro de tração dianteira, alguém tem ideia, não, vamos fazer um 4x4 para atingir todas as exigências dos dois mundos, para quem gosta de tração dianteira e para quem gosta de tração traseira, então vamos fazer uma tração nas 4 rodas. Para quem gosta de história, isso foi desenvolvido a partir de um Jeep que a Volkswagen tinha, e que a Audi também tinha, chamado Munga. Isso. Era um Jeep rudimentar. Um engenheiro da Audi começou a estudar o sistema e falou, não, acho que dá para implantar aqui no automóvel para a gente ganhar umas corridinhas de rally aí. É verdade. E se tornou o sucesso que é hoje. E né? agora com os controles eletrônicos, então, ficou realmente um dos melhores sistemas de tração 4x4. Exatamente. Ok. Bom, é isso, né, Fernando? Então, nos resta aí agradecer a sua audiência, você que chegou até aqui. E se você chegou aqui, dá um like no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se gostou, fala para um amigo. Fala, gente, tem um canal novo aí no ar.
Os caras falam muita coisa, mas dá para aproveitar alguma coisinha do que eles falam. E obrigado pela audiência. Toda semana um vídeo novo no ar. E é isso, né, Fernando? Sim. Até a próxima. Conto com vocês nas próximas semanas. É isso aí, gente. Até já. Até lá.